Bom dia, galerinha. Bom dia. Show de bola. Tudo morre. Isso, muito bem. Ah, show de bola. É isso aí. Eu tenho aquele defeito mesmo da galera não poder emitir sons durante a minha aula. Olha que absurdo. Certo? Infelizmente eu tenho esse defeito e não pretendo mudar. Galerinha, o negócio é o seguinte. Antes de começar, é claro, uma revisão completa de tudo. Nós em ótica estamos estudando os fenômenos relacionados à luz. E aí eu te falei que a luz anda em linha reta. Dois raios de luz, quando se cruzam, eles não interferem no outro, pois eles são independentes. E se um raio de luz fez um caminho na ida, outro raio pode fazer o mesmo caminho na volta, pois eles são reversíveis. Resumindo, estás olhando alguém no olho através de um espelho e a pessoa não tem problema de visão, ela está te vendo também. Porque existe luz que vai, existe luz que vem, sem dúvida nenhuma. Era esses os princípios da ótica geométrica, não foi? Começamos assim, é isso aí. Depois eu te falei das fontes de luz. Fonte de luz pode ser pontual quando a luz sai toda de um único ponto. A fonte de luz pode ser extensa quando a luz sai de vários pontos diferentes. E ainda te mostrei que a fonte de luz pontual ela pode gerar regiões iluminadas e regiões sem luz nenhuma. A sombra, a ausência total de luz, sombra. E te mostrei através de desenhos que a fonte de luz extensa ela gera regiões plenamente iluminadas, regiões sem luz nenhuma, que é a sombra, e tem uma região menos iluminada que a outra, a penumbra. Isso, a penumbra. Então penumbra nada mais é que uma região menos iluminada que outra, só isso. Nós vimos ainda sobre as fontes de luz que ela pode ser primária, emite luz própria, ou secundária, reflete luz de outro corpo, também chamada de corpo iluminado. Nós ainda falamos que existem fontes de luz incandescentes, que emitem luz a alta temperatura. Então tem as luminescentes, que emitem luz a baixa temperatura. Muito bem. Nós vimos também que as luminescentes podem ser classificadas em fluorescentes, emitem luz durante o estímulo e apagam quando o estímulo acaba. Fosforescente, como o interruptorzinho, continua brilhando mesmo após o estímulo ter acabado. Bioluminescente, uma forma de vida que emite luz, vagalumes, peixes de profundezas abissais, certo? E finalmente, quimioluminescente é uma reação química que está gerando luz. E usei como exemplo a pulseirinha da Rave. Era isso? Foi, não foi? Então tu vê, cara, muita informação, cara. Muita informação. Se o cara não dá uma lidinha na apostila depois da aula, não arrisca os exercícios, aí evapora da cabeça do cara, certo? Então a revisão quase que completa, acredito eu, foi feita. Nós falamos um pouco mais sobre a luz. Nós falamos que a luz é uma radiação eletromagnética. E o que a gente enxerga é uma pequena faixa do todo, do espectro eletromagnético. E nós até falamos quem são essas radiações todas, né? Todas andam na velocidade da luz, 300 mil km por segundo, no vácuo. Mas a frequência, o intercalar dos campos elétrico e magnéticos muda. A primeira onda eletromagnética, que é bom de lembrar, é as ondas de rádio. A frequência delas é mais baixa em relação às outras. Se eu aumento um pouquinho a frequência, já vira micro-ondas. Aumenta um pouquinho mais a frequência, infra, aquela luz que todo átomo emite o tempo inteiro. Um átomo só para de emitir infravermelho quando ele atinge a menor temperatura que existe, o 0 Kelvin. Não é isso? O zero absoluto, menos 273 graus Celsius. Show de bola. Depois do infravermelho, qual é o tipo de luz que existe? O vermelho, a luz visível. E aí tem o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, quase anil e violeta, para dar a sétima cor. Beleza? Certo? Não cheguei a falar das radiações eletromagnéticas nessa turma? Não, é possível que não. Porque como é aquilo que eu disse para vocês, as aulas nunca são iguais. As aulas nunca são iguais. E não era previsto para eu já falar disso tudo. Então na outra turma eu falei, de repente nessa eu não falei. Então nessa turma eu não falei das radiações eletromagnéticas todas? Ótimo, bom saber, bom saber. Então eu vou voltar um pouquinho. Na revisão, aquela revisão anterior tudo bem, né? Sim. Até ali as fontes de luz tudo bem, né? E de fato, na outra turma, eu quis falar um pouquinho mais sobre a luz. Porque no começo da apostila ele fala lá que tem 3 tipos de ótica, né? A ótica física, que estuda a luz como ela é de fato, uma radiação eletromagnética, beleza? Radiação eletromagnética. Outro tipo de geofísica, da ótica, é a ótica
fisiológica, que estuda o olho humano, que estuda como é que é a miopia, o que é astigmatismo, como é que corrige, o que é o olho hipermétrope, etc. e tal. E a ótica que nós estamos estudando agora é a ótica geométrica, por isso que nós começamos a estudar os princípios da ótica geométrica. Na outra turma, quando eu falei da ótica física, eu bati um papinho rápido com eles, que eu vou falar agora para vocês. Quando a gente fala que a luz é uma radiação eletromagnética, é porque ela é feita de campos elétricos e magnéticos. Elétricos e magnéticos, elétrico e magnético, que se intercalam. Como tu ainda não tem na tua cabeça bem definido o que é um campo elétrico e um campo magnético, não tem o porquê eu ficar te explicando isso agora, que é uma coisa que a gente vai demorar meses para assimilar o que é campo elétrico e o que é campo magnético. Mas é importante lembrar que luz é irmã de todas as radiações eletromagnética. E tu fala, eletromagnético, o senhor tá louco? Não, cara, é porque tu vai ver depois pelo desenhinho, é que é assim mesmo a luz. É um campinho elétrico que gera um campo magnético, que gera um elétrico, magnético, que anda em que velocidade mesmo? 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Todas as radiações eletromagnéticas das quais eu vou começar a falar agora, todas elas, se apostassem em uma corrida no vácuo, não patariam, porque andam na velocidade da luz no vácuo, beleza? E assim, cara, ó, seria legal que tu lembrasse das 7 radiações eletromagnéticas que existem. Assim tu vai matar um monte de questão já no vestibular, só de saber isso. Só que eu duvido que tu aprenda isso hoje, por isso que eu vou repetir hoje e depois de novo, e lá no final do ano mais 10 vezes. Aí tu vai decorar. A primeira radiação eletromagnética que existe, ondas de rádio, também chamadas de ondas hertzianas. Lá no final do ano eu vou te ensinar como é que gera onda de rádio, cara. Vou te falar toda a utilização que existe para onda de rádio. Hoje só vou citar onda de rádio. Logo depois da onda de rádio, micro-ondas. Para mim é fácil lembrar porque eu acordo com a minha televisão, que é a onda de rádio que vem trazer o jornal para mim, e logo em seguida eu boto um café para esquentar no micro-ondas. Então, tu vê que coincidência, eu dou aula de física, eu acordo com ondas de rádio e logo depois eu uso micro-ondas. Aí fica fácil lembrar a sequência, né? Depois das micro-ondas tem aquela luz que é a mais comum de todas, embora nós não enxerguemos ela. Infravermelho, a luz que todo átomo emite o tempo inteiro. A própria agitação atômica, lembra da eletrosfera? Não. A cada vibração da eletrosfera cospe fótons de luz infravermelho. Beleza? E já que o nome dela é infravermelho, é porque a sua frequência, os campos eletromagnéticos, são um pouco mais lentos o intercalar deles do que a luz vermelha. Por isso infravermelha, quer dizer que a frequência é abaixo do vermelho. Por isso tu não pode esquecer que depois do infravermelho vem o vermelho. Começa aquilo que de fato a gente pode chamar de luz. Porque luz é radiação eletromagnética visível. E aí, cara, tu tem que saber as cores do arco-íris, bicho. No vestibular eles cobram as cores do arco-íris, tu tem que saber disso. Por isso que eu estava citando elas ali. E ainda tens que saber que está aumentando a frequência. Frequência. Então começou com vermelho, porque veio depois do infravermelho, e depois do vermelho tem o alaranjado. Laranja é uma fruta, alaranjado é uma cor, porque tem coisa boba na nossa vida que a gente faz errado e não sabe que está fazendo errado. Certo? É alaranjado, laranja é fruta. Amarelo, claro, a transição natural. Amarelo. Verde, uma mudança radical. Azul. Anil, que é a fiadagem do Newton. Nunca ninguém viu anil, só o Newton viu anil. E violeta. Pronto, as 7 cores do arco-íris. Nós estávamos falando de ordem de frequência crescente, não é isso? E já que terminou com violeta, ultravioleta. Claro, ultravioleta, aquela que te envelhece. Aquela que te envelhece. Tem 3 tipos de ultravioleta, A, B e C. Vou te explicar o uso de cada uma delas. A ultravioleta tipo C, por exemplo, é usada para esterilizar equipamentos médicos. Para não precisar botar no forno, tu dá um banho de ultravioleta C, esteriliza, pode fatiar o sujeito que não vai infeccionar. Certo? Ou então quem tem problema de alergia a cloro ou produtos químicos, pode tratar a piscina com banho de ultravioleta tipo C. Então a água vai ficar esterilizada e sem nada de produto químico, né? Com uma bombinha lá, um pouquinho mais cara, engata na tomada, com ultravioleta C tu esteriliza as coisas, olha que legal. Só que a A e a B, elas podem tanto destruir o teu colágeno, quanto ativar a circulação dos vasos capilares, por isso a vermelhidão depois do banho de sol, certo? Vou te explicar em detalhe isso no final do ano. O que eu faria? Eu passaria, se eu fosse tu, que tivesse novinho ainda, eu passaria todo santo dia protetor solar antes de sair de casa, só na cara. Todo santo dia, principalmente na hora de vir pra cá. Porque a ampola de Crookes, essa lâmpada aí, lembra? Que era a ampola de Crookes antigamente, ela emite muito ultravioleta. Quer dizer que está envelhecendo aí enquanto está banhado por essa lâmpada. Essa tu não sabia, né?
A minha irmã passa filtro solar desde que eu me conheço por gente, todo dia ela passa. Ela tem 35 anos e ela parece muito mais nova que eu. Eu nunca me preocupei com isso. Eu tenho vínculos bem claros marcados pelo sol. Sempre adorei tarrafiar debaixo do sol, meio-dia, passava o dia inteiro fritando no sol. E aí paga o preço por isso. Eu recomendaria que tu passasse protetor solar na cara. Mas tem que pegar o sol do meio-dia, tá? 1 hora por dia pelo menos. Lê-se a Veja, as últimas Vejas. Certo? É importante pegar uma revista semanal para tu ler, tá? Senão tu fica fora da casinha, beleza? Então a Veja, na semana retrasada, mostra lá um estudo que comprova que as pessoas devem pegar o sol do meio-dia por 1 hora, mais ou menos. Senão ficam deficientes em vitamina D, que nem é uma vitamina, é um hormônio, certo? E pode, na verdade, trazer sérias consequências, problemas de saúde. Olha que interessante, né? A Veja tem os seus desvios políticos, talvez, em alguns momentos, mas é uma revista que informa sobre várias outras coisas. Pegue lá no iPad do teu pai, é bem mais barato, pegue lá no iPad, tudo bom. Galerinha, olha só, continuando a falsa revisão, porque agora nós já estamos avançando na matéria. Eu parei na luz violeta e depois falamos de radiação ultravioleta. Só faltam 2, quebrou o braço, tu tira o raio-x. E se tiver com câncer, como meu pai, por exemplo, aí o cara tem que tratar com quimioterapia ou até radioterapia. E no caso da radioterapia, raios gama. Raios gama. Radiação de bomba atômica, mais ou menos isso. Só que numa dose, certo? Controlada para tentar matar mais as células cancerígenas e menos as células boas, não é isso? Então, de novo, começou com ondas de rádio, depois foi para micro, ondas infra, e já que é infravermelho vem luz. Toda a luz, depois da luz, ultravioleta, já que termina com violeta, só falta 2, raio e raios gama. Essas radiações todas têm a mesma velocidade no vácuo, o que está mudando é a frequência. É isso aí, show de bola. Essa foi a primeira, cara. Ao longo do ano eu vou fazer isso umas 10 vezes. Se na 10ª tu não souber, eu vou ficar puto da cara. Por isso tu tem que ir repetindo. Ah, eu tenho vergonha, professor. Ridículo ter vergonha de repetir, né? Mas aí tu fala de dentro, já te expliquei, né? Tem que falar, mesmo pra ti. Senão tu não aprende, senão tá rasgando o suor do teu pai agora. Ai, ai, ai. Agora chega de revisão. Galerinha, hoje eu quero começar a falar de meios ópticos. Meios ópticos é muito simples. A gente classifica um material de acordo com como a luz reage quando bate nele. O meio opaco, por exemplo, é aquele que a luz bate nele e não atravessa. Se ela não atravessa é porque parte é refletida, mas parte pode ser absorvida. Observem que os raios incidentes eram mais espessos que os raios refletidos, tá vendo? Quer dizer que parte foi refletida, mas parte foi absorvida. Exemplo de material opaco. Madeira, concreto, alumínio. O cara falou ser humano, é verdade, ser humano é opaco. A única parte não opaca do ser humano é a menina dos olhos. Essa bolinha preta, na verdade, não é uma bolinha preta, né, galera? É uma janelinha fechada para um quarto escuro. Como lá naquele quarto escuro não tem luz, tu enxerga pretinha aquela bolinha. Mas quando fotografa e a pupila está aberta, fica vermelho, né? Mostrando que a retina é vermelha e está cheia de sangue, bem irrigada que tem que ser a retina. Então tu vê, não é uma bolinha preta que tem no olho, é uma janelinha transparente para o quarto escuro. Bacana tu saber disso, né? Por isso que as máquinas mais modernas fazem a luz piscar antes. Aí a tua pupila se fecha por causa daquela luz que está invadindo o teu olho e na hora da foto a pupila está fechada e não fotografa o fundo do olho. Aí não fica vermelhinho. A máquina mais moderna ainda, ela fotografa, o olho fica vermelho, o cara clica com o dedinho nos olhos e pinta de preto na hora, certo? Sem precisar ficar piscando lá para atrapalhar os olhos de quem é fotografado. Pois não? Vamos tentar resolver o sistema mais uma vez. Fala, querido, fica à vontade. Leonardo. Parte volta, parte absorve. Leonardo Linhares. Certo? Melhorou alguma coisa? Leonardo já E a da frente? melhorou? João Paulo Camargo está sem carteirinha, né? Tem a foto dele lá. Bárbara Lira. Ô Arnão, Exatamente. e o ar-condicionado não ia estar pronto hoje? Ótimo. Hoje à tarde ele começa essa turma aqui e termina amanhã de manhã. Ótimo. É que a Ana falou que a gente ia pra outra turma porque tinha ar-condicionado. É, mas a outra turma aqui ele só conseguiu tirar um só. Hoje à tarde ele vai tirar as outras. Para levar já. Segunda-feira eu acredito que a turma já deve estar controlada. Galerinha, o negócio é o seguinte. Colocações importantes aqui do pessoal. Se o meio é opaco, é que a luz não o atravessa. Pode ser um meio opaco que reflete um monte de luz.
E pode ser um meio opaco que absorve mais luz. Por exemplo, imaginem placas de alumínio, uma polida e outra pintada de preto. As duas eu boto no sol. Qual vai esquentar mais rápido? A pintada de preto, porque ela retém mais, absorve mais. E o que seria esse absorver? É que a radiação eletromagnética atinge o átomo e sacode o átomo. Então ela deixa de existir a radiação e o átomo fica mais agitado. Esse é o processo de aumentar a temperatura na absorção da radiação. Parabéns pela tua colocação. A placa de alumínio polida, ela acaba esquentando. Só que demora um pouco mais do que a pintada de escuro, certo? E isso nós vamos entender ainda melhor futuramente. Material translúcido. Material translúcido é aquele que a luz passa, mas ela passa sofrendo difusão. Difusão nada mais é que o embaralhamento dos raios. Então cada raio vai para um lado, tu até enxerga que tem alguma coisa do outro lado, mas tu não consegue saber o que é. Um exemplo ótimo de material translúcido são essas janelas, ó. Eu vejo que a luz atravessa, mas eu não consigo ver o que tem do outro lado. Mesmo que alguém se encoste ali, eu vou ver que a pessoa se encostou, mas eu não vou saber que cor é a roupa dela, quem é, eu não consigo ler através desse material. A luz passa, mas os raios sofrem de difusão, é o nome que eu usei. Ou seja, um embaralhamento, certo? E o material transparente, esse sim, a luz passa organizadamente. Os raios de luz chegam organizadinhos, sofrem refração, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em seguida, mas mantêm a sua organização, tá vendo? É aquela janela de vidro liso, que tu consegue ver com detalhe através dela, é a janela do carro, que a gente tem que ver detalhadamente o que está acontecendo do outro lado, né? Senão bate o carro. Então é isso aí. Opaco não passa. Se não passa é porque parte é refletida, parte é absorvida. Translúcido, passa sofrendo difusão. Alguns plásticos, janelas pintadas, janela jateada, janela ondulada do banheiro, né? O vizinho está tomando banho, tu sabe que está tomando banho, mas não vê os detalhes, né? E transparente, a luz passa e passa organizadamente. Água é perigoso, hein? Água puríssima, ela é transparente até uns 4, 5 metros. Depois ela já vira translúcida. E depois de alguns quilômetros de água, totalmente opaco, né? Já não passa nenhuma cor de luz, certo? Feixes de luz, o que é isso? Feixe de luz é um conjunto de raios de luz, também chamado de pincel de luz. E só tem 3 maneiras de representar feixes de luz. Ou a gente representa os raios de luz paralelos uns aos outros e chama de feixe cilíndrico. Professor, não estou vendo cilindro nenhum aí, professor. É porque nós estamos olhando de lado. Se fosse de frente, ó, viu o cilindro? Certo? Batman. Lembra? Tem aquele cone de luz, né? Certo? Um cilindro de luz, perdão. Fonte de luz cilíndrico. Se for cone, fica assim, ó. Se for um cone de luz, pode ser se afastando ou se aproximando. Aí a gente chama de pincel de luz cônico divergente. Cônico, porque forma um cone, divergente, porque está se afastando. E aqui é cônico convergente. Esse aqui, um exemplo bom, é a luz que vem do Sol. Os raios de luz que chegam do Sol chegam praticamente paralelos aqui na Terra. Me dá um exemplo desse, por favor. A lanterna, né? A lanterna forma aquela abertura clássica. Ou até, de repente, o filme do Batman, como eu falei, dependendo da situação que tu vê, tu pode ou achar que é cilíndrico, ou achar que é cônico divergente, porque ele vai crescendo, né? Para ficar grande lá. Legal. E cônico convergente, esse é mais legal. A lupa, né? O cara vai fazer experiência quando é criança com a lupa e aí frita as formiguinhas ou bota fogo no pedaço da casa, é bem divertido. Certo? Então, essas aí são as 3 maneiras como a gente desenha um raio de luz. Um conjunto de raios de luz, né? Um feixe de luz. Se o professor não existe outro tipo, tu pode avacalhar e botar um monte de luz para tudo que é lado, né? Mas quando a gente quer representar algum tipo de situação, é uma dessas 3 situações que nós vamos usar, certo? Uma dica para vocês, tá, galera? Uma dica para vocês. Por incrível que pareça, é que eu sei que vocês estão sofrendo com calor assim como eu. Se bem que como eu estou dando aula aqui, para mim não faz muita diferença. O se abanar é pior, tá? Só para uma informação física e científica para ti, tá? Quanto mais tu te abana, mais calor tu sente, por incrível que pareça. Porque o ato de mexer a tua musculatura para se abanar gera muito mais calor do que o calor dissipado pela abanação, certo? Então, cientificamente, quem se abana passa mais calor do que quem fica paradinho. Só uma dica, tá? Se quiser se abanar, não tenho nada contra.
Vamos que vamos. Eu vou fazer um movimento de calor. Galerinha, olha só. Essa parte aqui, quando o cara olha, parece meio bobo. Isso aí é muito chato, cara, tudo bobinho. Sabe o que é, cara? É porque essa maneira de dar aula ela é arcaica. Desde 1500 na Europa já existe quadro a giz e as pessoas têm aula assim. Não era para ser mais assim. Essa aula é arcaica. Professor, como é que é a aula do século 22? A aula é assim, ó. A aula moderna é o cara, o professor chega e se apresenta, eu sou assim, assim, assado, meu currículo é esse, este é o livro que nós vamos usar. Leiam os capítulos 3 e 4 e voltem daqui a um mês para a gente começar a ter as aulas. Aí é assim na Europa, é assim. Em qualquer lugar do mundo um pouco mais evoluído é assim. Só que aí os jovens têm que vir estudados, não adianta. E aí os jovens vêm cheios de dúvidas, porque eles leram o livro. E aí a aula é tirar as dúvidas, é fazer exercício. Porque isso aqui eu estou lendo a apostila para ti, escrevendo a apostila no quadro, né? Certo? Só por que tu não dá aula moderna? Já tentei tantos anos, cara. Eu vou lá, galera, leio o capítulo 1. Vem no dia 1 ou 2 leram. E nem tem dúvida esses que leram. Certo? Aí o resto vai perder a aula. Mas é só para te saber. Eu não quero esconder de ninguém. A minha aula é arcaica, de 1500. Porque quando eu tentei dar uma aula moderna, eu pedia para as galera ler e vim com dúvida, a galera não lia, sabe, pai? Então é só para deixar claro. Então se tu tá achando enfadonho, dá uma olhada na apostila em casa, cara. Tu vai ver que esta aula, ela realmente é só uma introdução. O grande ganho de conhecimento vai ser na quarta e terças-feiras agora, às 4 da tarde, que eu vou estar aqui para resolver exercício contigo. Então a partir de semana que vem, terças e quartas, às 4 da tarde nós vamos detonar as apostilas de física e matemática juntos. Todos nós vamos fazer. Aí sim, se tu fizer essa parte em casa e vier, tu vai estar aproveitando uma aula moderna. Essa aqui é a arcaica mesmo. Ó, fenômenos ópticos! Vamos começar falando de reflexão. Pois não? Como é que é? Do cilíndrico? Sim, sim, eu dei 2 exemplos, vamos mostrar mais. Ó, a luz que vem do Sol é um exemplo de raios, né, de feixe cilíndrico, porque a luz que vem do Sol chega praticamente paralela. Falei daquele cone de luz do filme Batman, aí depois até corrigi que dependendo da cena que tu vê, tu pode achar que é um feixe cilíndrico, quando aparece a luz atravessando a escuridão, ou quando tu olha o todo, tu acha que é um feixe cônico, porque aparece um holofote pequenininho lá embaixo e o símbolo gigantesco do Batman no céu. Então no filme Batman aparece, tu vê um erro isso aí, né? Era para ser sempre assim, não? Assim, mas dependendo da filmagem, tu acha que é cilíndrico o feixe de luz. Agora o novo, esse eu ainda não tinha falado. O pincelzinho de luz, aquele apontador. Concorda que a bolinha vermelha que aparece no projetor é praticamente do tamanho da bolinha que fica marcada ali, onde ele apertou? Quer dizer que a luz não está se abrindo, quer dizer que os raios são paralelos, então é um feixe de luz cilíndrico, certo? Ótima colocação, garoto, muito obrigado. Pessoal, olha só, fenômenos ópticos, vamos começar pela reflexão. Tem 2 tipos de reflexão, tá? É a reflexão difusa, que ocorre na maioria dos objetos no dia a dia, e a reflexão especular. Especular lembra o quê? Espelho, é a reflexão que ocorre no espelho. Na maioria dos objetos, cuja superfície não é perfeitamente lisa, quando os raios de luz chegam e se refletem nesse objeto, cada raio de luz toma um caminho específico, desorganizando a origem da luz. Então quando eu olho para o quadro, eu não vejo a lâmpada estampada no quadro, embora eu saiba que a luz venha da lâmpada. Quando eu olho para o quadro, eu não vejo vocês no quadro, embora a luz de vocês chegue no quadro organizadamente. Mas como cada raio que vem de vocês se reflete para um lado, eu não vejo vocês. Quando eu olho para as carteiras de vocês ou para a pele de vocês, eu não vejo da onde a luz vem, eu não vejo reflexos na pele de vocês, porque a reflexão é do tipo difusa. O que significa difusa? É porque ocorreu difusão. E o que é mesmo difusão? É bagunçou. Pode ser, eu falei a palavra embaralhamento dos raios de luz, né? Mas pode ser bagunçou, quer dizer que tu captou a mensagem. É isso aí. Mas quando uma superfície é bem lisinha e raios de luz se chocam contra essa superfície, ao se refletir, esses raios mantêm a sua organização. Por isso que quando a superfície é bem lisinha, eu consigo observar de onde a luz vem. Então se eu botasse um espelho no quadro, eu veria a lâmpada, eu veria vocês, porque a luz que vem de vocês bateria no espelho e voltaria para o meu olho com a mesma organização. Olha que interessante. Agora a gente entende por que em alguns lugares eu observo reflexos, em outros lugares eu não observo, depende da qualidade da superfície, certo? E olha que legal, se eu olho para ela ali, ó, eu vejo a lâmpada, ó.
Eu vejo a lâmpada, no olho dela eu vejo a lâmpada, porque como o olho é lisinho, a reflexão no olho é especular, ó, a lâmpada ali, e as colegas ali, eu vejo a colega ali no olho dele, certo? Então tu vê, embora no teu corpo inteiro a reflexão seja, no olho ela é especular, e quem fala aprende, quem fica mudo rasga o dinheiro do papai. É isso aí, já te falei, hein? Tô ficando puto com essa mudeza aí, hein? Ai, ai, ai! Ó, muito fácil essa história de reflexão, hein? E futuramente eu vou te mostrar as leis da reflexão. Vou te mostrar a primeira lei, a segunda lei, e vamos estudar outros fenômenos relacionados à reflexão. Mas vamos falar um pouquinho também de refração. Refração, galerinha, é quando na verdade a luz atravessa um objeto. E da mesma maneira como ocorreu na reflexão, esta refração pode ocorrer de maneira organizada ou não difusa. Então os raios desviam ao entrar e ao sair do objeto, mas mantém a sua organização. Então seria uma refração não difusa ou organizada. Fala, amigo. De óculos de grau seria um exemplo de refração? Claro. As lentes de óculos, elas corrigem o problema de visão que o cara tem em função da refração. É bem isso mesmo. Parabéns. E aquela história do índio ver o peixe, né, e tacar o arpão onde o peixe não está para poder pescar, né? Porque se tu tacar o arpão onde tu vê o peixe, tu erra, porque o peixe não está ali, né? Essa ilusão é em função da refração, e nós estudaremos essa profundidade aparente futuramente. Embaixo da piscina, ótima colocação. Galerinha, se o material tem as superfícies irregulares, depois que a refração ocorrer, cada raio de luz toma um rumo diferente, e aí a gente não consegue enxergar direito. Quer dizer que a refração não difusa ocorre nos materiais transparentes, e a refração difusa ocorre nos materiais translúcidos. Então reflexão é quando a luz bate e volta, e refração é quando a luz atravessa. E em ambos os casos tem duas maneiras de ocorrer, organizadamente ou desorganizadamente, nada demais. Então, como vocês podem ver, por enquanto aqui é só uma introdução teórica mesmo, embora possa cair diretamente no vestibular, tá? Já vi vestibular cobrar cada um desses detalhes diretamente nas questões. Agora essa parte aqui é bonita, cara. Essa parte é bonitinha, fala aqui. Aquela parte não difusa é a mesma coisa que especular? Não, aqui não difusa, eu poderia dizer que é chamar de especular, mas quando a gente usa a palavra especular, é para lembrar espelho. E como aqui não foi o espelho, né, porque o espelho bateria e voltaria, certo? Então eu não gostaria de chamar de especular. Eu preferia que tu chamasse refração organizada, pode ser, certo? Poderia chamar de refração organizada, se tu quiser. Galerinha, olha só. Pois não. Claro, claro. Ó, como imagina um espelho jateado, ou ondulado aquele do banheiro. Quando os raios de luz vão entrar, eles já vão cada um desviando para um lado específico. E ao sair, como cada um sofreu um desvio diferente já na parte de cima, cada um toma um rumo. Eles chegaram no mesmo objeto organizadamente, mas na hora de sair, cada um tomou um rumo. Se eu olho através desse objeto, só vai atingir o meu olho um ou outro raio oriundo do objeto. Então eu posso até ver, opa, tem alguma coisa lá atrás, mas eu não vou saber distinguir o que é, que cor tem, porque houve essa desorganização da luz. Quando eu olho através de um vidro liso, por exemplo, eu consigo ver, ó, tá lá o fulano, olha lá aquele cartaz, eu consigo ler inclusive, porque a organização se manteve durante os desvios que ocorreram ao atravessar o material, certo? Galerinha, olha só, a parte bacana começa agora. Câmara escura, essa parte é bem mais divertida porque mexe com alguns conceitos que nós temos na nossa vida. Dá uma olhada que bonito isso aqui. Essa aí é uma brincadeira famosa de ciências do fundamental. A professora manda trazer caixa de sapato e papel celofane. Tampem a caixa de sapato. As crianças tampam, passam uma fitinha ali, cortem o fundo. As crianças cortam o fundo da caixa de sapato, colhem o papel vegetal ou papel celofane ou manteiga. Não, papel manteiga ou vegetal. Celofane esquece. Ali. Uf. Colou. Peguem o palito de dente, façam um furinho. Aí a criançada faz um furinho ali, ó. Aí a professora fecha a sala de aula, deixa a sala de aula escura, abre uma frestinha da janela e pede para as crianças apontarem o orifício para a árvore que está fora da sala. E a minha árvore hoje é esta seta aqui, por questões práticas. E já que a luz anda em linha reta, a luz que sair da base da árvore vai andar em linha reta e vai atingir a parte superior da câmara. E a luz que sai da copa da árvore atravessa o orifício e bate na parte inferior da câmara.
Por isso as crianças ficam estarrecidas ao perceber que a árvore fica de cabeça para baixo estampada no papel vegetal. As crianças ficam revoltadas, elas olham para o furinho para ver se tem alguma mágica no furinho, mas não. É só porque a luz anda em linha reta. Então tem que ficar de cabeça para baixo. Se tu fizer essa câmera escura e não ficar de cabeça para baixo, chama um padre que tem um espírito do mal no quadro. Certo? É assim que é a ciência. Beleza? Galerinha, além do fato de evidenciar a propagação retilínea da luz, a câmera escura mostra que os raios de luz são independentes, se cruzam ali no orifício e não atrapalham um no outro. Bom, mas onde é que tem uma câmera escura dessa? O olho, eu acabei de falar que a menina dos olhos é uma janelinha para um quarto escuro, não é? Quer dizer, meu querido, que agora lá na tua retina tem um mini Otávio de cabeça para baixo estampado lá. Se tu me olha grandão e de cabeça para cima, é o teu cérebro que faz tu ver assim. Porque o teu olho não, o teu olho mapeia através de uma câmera escura, então na retina eu estou de cabeça para baixo. Agora, lá na tua retina, e o teu cérebro é que está dando essa ilusão de que eu estou aqui bonitinho nessa posição. Vou fazer uma colocaçãozinha ali, não? Galerinha, olha só. Mais bonito do que tu entender agora como é que a câmera escura funciona é conseguir calcular problemas relacionados à câmera escura. E já que esse cara aqui é o objeto, aquela lá tem que ser a imagem. E o objeto, o tamanho dele eu vou chamar de O. E claro, então o tamanho da imagem eu chamo de I. Olha como a ciência é bem organizada. A posição do objeto em relação à câmara escura, a distância do objeto até o orifício, eu vou chamar de P, P de posição. E para não confundir a posição do objeto com a posição da imagem, a distância da imagem até o orifício, eu vou chamar de P'. Vocês devem lembrar de geometria básica, que quando duas retas se cruzam, esses ângulos são iguais para ficar chique, são congruentes. Esse aí elevou o nível, são congruentes. E tem até o nome desses ângulos, o OPV, né? Opostos pelo vértice. É apavorante a galera não lembrar que o nome desses ângulos é OPV, opostos pelo vértice. Certo? Então tem que tomar cuidado com isso. O passado vai vir à tona, tá? Todo o teu passado negro vai ficar estampado aí para todo mundo, por teus pais, se tu não dá uma revisadinha e tal. Então tem que dar uma cuidado com isso, hein? Opostos pelo vértice, eles são congruentes, popularmente iguais. Quer dizer que esse ângulo é igual àquele ali. Tudo bem para vocês? E eu organizei a minha câmera escura de tal forma que esses triângulos são isósceles, ou seja, esses dois lados maiores são... Quer dizer que esses ângulos aqui têm que ser iguais, concorda comigo? Sim. E esses ângulos aqui também são iguais entre si, porque também é isósceles. Mas como esses dois ângulos são iguais, e esses são iguais entre si, obrigatoriamente eles têm que ter o mesmo valor dos outros ângulos. Tudo bem para vocês? Afinal, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Se eles já têm um ângulo em comum e são do mesmo tipo, isósceles, os outros dois ângulos têm que ser iguais entre si e esses também têm que ser iguais a esses, portanto. Peraí. Já que os ângulos internos desses dois triângulos são todos iguais, é porque eles são triângulos semelhantes. É uma coisa lá do fundamental, né? Triângulos com ângulos internos iguais são semelhantes. E triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. Então eu vou fazer uma proporção entre os tamanhos desses triângulos. Vou fazer assim, ó. E a base do triângulo menor dividido por P', a altura do triângulo menor. Tudo bem que isso aqui é a altura do triângulo? Né? Se tu virar assim vai ficar a altura, certo? É igual, faz. O, a base do maior, sobre P, a altura do maior. Certo? Assim a gente fez a mesma divisão num triângulo, a mesma divisão no outro. Claro que já que eles são proporcionais tem que dar igual. Ô professor, não era assim que eu fazia as minhas proporções, não. Eu fazia assim, ó, base de um triângulo dividido pela altura dele próprio é igual, faz então. E sobre P', a altura do outro triângulo dividido pela altura dele próprio. Mas ficou ou não ficou igual? Sim. Ficou igual, né? Certo? Não muda nada, só mudou a posição em que a gente escreveu, né? E se não tivesse ficado na mesma posição, tá dividindo, passa, tá multiplicando, passa dividindo, poderia ter feito isso sem problema nenhum. Aliás, não é assim que está na apostila, eu vou deixar mais bonitinho. Está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa... É assim que ela está na apostila, ó. Certo? Lá na página 42. Abre lá que tu vai corrigir essa fórmula que ela está errada.
Que erro que tem aí, professor? Acabasse de me explicar, eu entendi até. Não, é que tem um errinho bobo, olha só. O cara que está de cabeça para cima, a altura dele é positiva. E o cara que está de cabeça para baixo é negativa, lógico, né? Já que o I vai ser negativo e o O é positivo, essa divisão vai dar positivo ou negativo? Negativa. Já que o esquerdo está negativo, o lado direito também tem que ser negativo. Vou botar um menos ali, ó. Tá com menos ali para a fórmula ficar decente. Aliás, não era no passado a fórmula assim? I sobre O igual a menos P' sobre P? Tu não lembra dessa fórmula do passado, caramba? I sobre O igual a menos P' sobre P? Não é normal não lembrar dessa fórmula, tá, gente? Se tu não lembra, dá uma revisada na apostila do ano passado aí. E aquele menos ali, ó, o cara da apostila não colocou porque ele pensou assim, não, eles estão no comecinho do ano, eles são novinhos, eles não vão entender que de cabeça pra baixo fica... Que viagem, né, cara? De cabeça pra baixo? De cabeça pra cima? Como é que ela não vai entender o negativo, pelo amor de Deus? E olha só, outra coisa. I sobre O, o que é o I mesmo? Isso, ó, cuidado, eu não quero que tu fale só a imagem, eu quero que tu fale a altura da imagem, ou o tamanho da imagem, porque a imagem é ela, certo? O I é a altura da imagem. O que é o O? Isso, agora foi bonito, a altura ou o tamanho do objeto, bonito, bonito. Galerinha, se o I, por exemplo, der 6 metros e o O der 2 metros, essa divisão resulta em 3. O que significa esse 3? A distância entre o objeto e a imagem. Ou seja, é quantas vezes maior é a imagem em relação ao objeto. Tudo bem para vocês? Se eu divido I por O e dá 5, significa que o cara de cima é 5 vezes maior que o cara de baixo. Por isso que essa divisão I por O a gente chama de A, que é ampliação. Beleza? Essa palavra, essa letra A tem outros sinônimos perigosos. Além de ampliação, o vestibular pode te pedir aumento linear ou ainda aumento transversal. Olha que perigo, 3 nomes para uma maldita letra. Ampliação. Acabei de falar, galerinha. Porra, cara, por isso que eu te falo, repete comigo, bicho. Ampliação, aumento transversal ou aumento linear. 3 nomes, tá bom? Tem que falar, querido. Faz valer a grana que teu pai está investindo em ti, porra! Fico louco, cara, quando o jovem diz assim, ó. 2013, cara, um jovem bonito e saudável, assim, ó. Meu, que nojo que me dá, cara. Será que é o Facebook que está destruindo o teu cérebro? Já percebeu que ao conversar no Facebook tu não está conversando com ninguém profundo e não está aprendendo merda nenhuma? Vai ler um livro, porra. Aí o teu cérebro vai bombar. Aí de repente não vai ser um assalariado medíocre que ganha 2, 3 mil por mês. Aí tu vai abrir a tua empresa e tem de repente um pouco de qualidade de vida depois de trabalhar 20 anos que nem um louco, é claro, para poder sobreviver com esses impostos ridículos aqui no Brasil. Tu acorda pra vida, hein, cara? Se tu ficar assim todo dia, ó, eu não me responsabilizo, tu não vai passar em vestibular nenhum. Ó, tem que derramar um suorzinho, tá vendo? Todo dia eu vou derramar esse suorzinho, mesmo com ar-condicionado. Eu gostaria que tu fizesse o mesmo. Então vamos, passou. O negócio é o seguinte, essa matemática que envolve aqui, ó, essa matemática aqui é muito pesada? Não, né? Porque o A é raro a gente usar, tu substitui os dados e tá dividido, passa, tá multiplicando, passa, ou faz um cruz credo, acabou. Ou faz um cruz credo e acabou. Certo? Então eu acredito na tua matemática ultra básica para resolver essa encrenca. Então tu já pode ir lá na tua apostila, tua tarefinha, pegar uma questão de câmera escura, vou fazer. Certo? Porque na terça e na quarta-feira, sabe, pai, eu vou estar esperando teu filho aqui cheio de dúvida para fazer exercício para ele. É isso aí. Agora, outra coisa bonita. Eu confessei para vocês na última aula que eu não entendia que a Lua não era um corpo que emitia luz própria, não era uma fonte de luz primária, era a secundária, né? Há uns 12, 13 anos é que eu fiquei sabendo, olha que vergonha, tem vergonha disso. Há uns 12, 13 anos me falaram, não, a luz da Lua vem do Sol. E aí eu, não é possível, não é possível. Eu olhava para a Lua, porra, não pode isso, como brilha, parece que vem do interior dela. Mas tu vê, né, cara, nenhum adulto falou, animal, não percebesse que tem fases da Lua? Né? Deveria dar uma sacolejada na criança. Você não sabia que a Lua era a luz do Sol? Então por que tem aquelas manchas lá? Onde é que vem aquele chão que fica preto e claro, né? Só de dar essa sacolejada talvez a criança já acordasse. Mas olha que bonito é as fases da Lua. Tá aqui o Sol, tá aqui a Terra. O professor, o Sol não era para ser maior? Tá fora de proporção. E aqui tá a Lua, ó. Professor, a Lua não era para ser menor? Já expliquei, tá fora de proporção. E lá está o Sol está lá na PQP. Por isso que os raios de luz que chegam do Sol
são raios paralelos, chamados de feixe bonito. E na verdade, cara, a Lua vai ficar sempre com a metade virada para o Sol, iluminada, à medida que ela, né, orbita a Terra. Concorda comigo? Quem está na Terra e olha isso aqui, vai ver a parte da Lua toda iluminada. Chamamos de Lua cheia. Quem está na Terra e olha para cá, só vai ver metade iluminada, vai ver metade escura. Está diminuindo? Minguante. Se o cara olha essa situação, não vai estar alinhado, né? Que se estiver alinhado é eclipse. Se vocês são o Sol, vai estar assim, ó, certo? Aí quando eu olhar a Lua, a parte de lá dela vai estar iluminada. Eu só vou ver uma marquinha de luz. É a Lua nova. E depois, se eu olhar daqui, eu vejo o Czinho iluminado e por isso Lua crescente. Beleza? Então é fácil entender as fases da Lua, né? É porque a luz anda em linha reta. Só isso? Beleza? Depois pega uma laranja, desliga a luz do teu quarto, liga a lamparina e brinca com a laranja. Olha a laranja de vários lugares, tu vai ver as fases da Lua, óbvio. Certo? Muito obrigado pela atenção. Cheio de tarefa, hein, pai? Eu dava uma conferida, pai. Eu dava.